Prezados irmãos, sejam todos muito bem-vindos na nossa casa de caridade. Olha, hoje, como o Valdir estava explicando, é pergunta e resposta. O pessoal parece que está fazendo dirigida a mim, sabe por quê? Está escrito assim, Dona Isabel, com o passar dos anos, a capacidade dos médiuns de ler, quer dizer, foi para mim. Daqui a pouco vocês podem pôr o nome de todo mundo aqui, viu, gente? Olha, a capacidade mediúnica, ela não diminui, ela aumenta. De repente, se a pessoa se dedicar ao bem, é automático, gente. Cada vez mais vai desenvolvendo o dom espiritual. Vai desenvolvendo. E a pessoa vai se integrando mais com a espiritualidade superior. É por isso que fala que a fé remove montanhas, por isso que se fala que a pessoa vai evoluindo e vai mudando o meio ambiente, vai mudando a própria casa de caridade, vai mudando. Mas vocês podem saber, é muito prazeroso. Eu não sou nada, vocês não pensam, nossa, é que eu sou meia burrinha, porque tantos anos era para eu estar melhor, não é? Então, paciência, eu até posso dar por enquanto. Alguém mais quer falar? Não? Como nos proteger de tanta gente maldosa nos cercando? Minha gente, estude. Nós temos que estudar. Estudando, nós vamos aprendendo. Estudando, nós vamos aprendendo a conhecer a energia que a pessoa passa para nós. Isso é coisa importante. Sabe por quê? Nós somos portadores de energia que nós absorvemos do planeta Terra. Chegando para nós essa energia, que é lei de Deus, é para todo mundo igual. Então, veja, essa criatura, ela vai, como é que eu vou te dizer? Ela vai se purificando, a energia dela vai virando melhor, vai ficando mais purificada. E se ela for pior, a energia vai piorando. Paulo de Tarso, o grande apóstolo dos gentios, ele tinha a mediunidade de reconhecer se era do bem ou do mal. É incrível a gente ler Paulo Estevão e aprender tanto com ele. Tanto é que quando ele estava, me parece na cidade de Listra, se eu não me engano, ele, pregando o evangelho, uma pessoa, não é? Quer dizer, uma mulher, uma médium, levantou e falou, salve os filhos de Deus, são enviados de Júpiter, e falou um monte de elogio. Eles foram embora, se retiraram. Então, Barnabé falou para ele, olha, até que enfim, todo lugar que nós vamos, a gente apanha, é apedrejado, é chacota. Então, como é que pode isso, não é? Agora, pelo menos nós somos apoiados, mas ele fica quieto. No próximo dia que ele foi falar em público, ele e Barnabé, a moça estava lá. Salve os filhos de Deus. Olha que maravilha. Começou os elogios. Ele desceu da tribuna que ele estava e disse, em nome de Jesus, saia dessa mulher. Barnabé falou, por quê? Nunca vi isso. Ela está ajudando a gente. Aí ele disse, não, eu fui ver a conduta dela. E a conduta dela era a seguinte, ela mercadeja as coisas de Deus. Então, ela fala de Deus, mas não provém de Deus. Paulo sentiu a energia negativa da pessoa e foi falar, foi ver a conduta. E a conduta realmente não era cristã, porque mediunidade não é divina. Mediunidade, gente, não quer aplauso. Mediunidade quer trabalho, quer ajudar Jesus a modificar o planeta, pelo menos pacificar um pouco o planeta. Então, essa mediunidade, poucas pessoas têm, mas a gente pode desenvolver.
Se prestar atenção na energia de cada pessoa, a gente capta. Tem pessoas que falam para mim, Isabel, eu cheguei perto de uma pessoa, eu senti tão mal, estava tão bem, que ela captou a energia da pessoa. Alguém quer falar? Eu estou tocando. Outra vez. E quando a gente vê que a pessoa tem maldade, cuidado. Não abra tanto, porque não é caridade. Não? A gente precisa prestar atenção, porque vamos dizer, a minha conduta tem que prestar atenção se eu vou prejudicar alguém, se eu vou tirar a paz de alguém. Então, é meu limite, não posso fazer isso. Mas também com relação a mim, se eu não quero ser perturbada, nem quero ser magoada, eu também não tenho obrigação, sabe, de aguentar as pessoas me perseguindo. Então, eu me calo e vou orando por aquela pessoa até dispersar. Outra vez, Dona Isabel. No capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, dai gratuitamente o que recebestes. Mediunidade gratuita. Cita o passe e o fluido, são empréstimos do benfeitor. Como devemos nos portar na hora do passe? Gente, a pergunta é bem comprida e eu tenho pouco tempo. Olha, a gente precisa, na hora do passe, veja bem, hoje é um dia que eu quero vir para a casa espírita. Vamos evitar palavrões, sistema nervoso abalado, nada de abrir, como tomar um aperitivo para abrir apetite, nada disso, nada de bebedeira, nada de cerveja, nada de sexo, porque perde energia. Então, é um dia que nós vamos nos espiritualizar mais. Depois disso, na hora do passe, a nossa conduta é mentalizar Jesus. É pensar em Jesus, mentaliza o Cristo. Porque o mentor que está trabalhando com o médium, ele está esperando o quê de nós? Uma receptividade. Ele quer que nós abrimos o coração naquele momento para que ele possa ir nos ajudando. Então, o que acontece? Ele tira, licença, ele tira uma energia, vamos supor, dos chakras, que está ruim, tira e põe outro. Às vezes, o fluido do médium é misturado com o fluido do espírito protetor para que possa aplicar. As pessoas costumam dizer, nossa, eu entrei aqui e senti uma paz, eu estava tão nervosa, eu estava tão isso, tão aquilo, porque a nossa psicosfera é de oração e de trabalho cristão. Por isso que nós sentimos isso. É a tal da energia, a tal do fluido. Alguém quer falar? Olha, a neurastenia e a inquietação emitem fluidos pesados e venenosos que se misturam automaticamente à substância dos alimentos quando estamos em nossas refeições. Fazemos desse momento um momento de assistir TV ou discussão. São positivos? Podemos estar envenenando nossa comida? Aquele livro, A Vida Fora da Matéria, foi focado aqui. Ué, cadê? Não tinha. Tá lá em cima. Então, foi focado, lembra? Os espíritos. Eles têm matéria, que é o perispírito. É matéria mais que tensenciada. Então, com o pensamento, eles até se transformam num bicho e ficam andando no alimento. Porque nós, encarnados, estamos oferecendo para eles a energia negativa para que eles possam trabalhar contra nós, porque vai emitir sofrimento. Falta de saúde e da irritação, má digestão. Eu acho que na hora da família é uma hora de confraternização. É uma hora de conversa, de brincadeira até e tudo. É uma hora de paz, né? Porque também não adianta só na hora do alimento. Eu acho que em todo momento, gente, na vida, quando uma coisa muito ruim chega até nós, mentalizamos o Cristo e fazemos uma prece para aquela pessoa. Então, se ela emitiu uma vibração negativa, aquilo é desfeito. Porque a lei automaticamente está a nosso favor. Porque nós procuramos Cristo, procuramos Deus.
e a pessoa, infelizmente também a lei é assim, ela volta para a pessoa. Emite uma vibração negativa. Ora, se eu, para a fulana que eu emiti a vibração negativa, se ela estiver equilibrada, bate e volta, procurando o seu autor. Então eu vou realmente sofrer as consequências da minha perturbação. Em Nosso Lar, capítulo 20, tem um parágrafo que discursa sobre o papel do homem e da mulher na sociedade. O homem com atividades de escritórios, gabinetes, né? E as mulheres, enfermagem, indústria dos fios e a educação. Hoje, no momento que vivemos, com o advento da tecnologia, das inteligências artificiais, pelo menos no quesito profissional, ainda temos essa relação de separação dos atributos masculino e feminino no contexto profissional e social. Gente, hoje não está tão diversificado. Não está. A mulher, de fato, ela tem mais sensibilidade que o homem, mas também isso não é generalizado. Tem mulher que ela tem as virtudes também masculinas. Isso não quer dizer contra a mulher. E tem homem que tem qualidades femininas. Antigamente, quem cozinhava era a mulher. Hoje nós vemos na TV até chefes, né? Fazendo comida, mostrando e como é que faz isso, como é que faz aquilo, a limpeza do lar e tudo. Então, eu acho que não precisa ser assim, tão dividido, não. O importante é nos harmonizar. Não precisa nada, gente, de briga, de confusão. Se o marido pode fazer a comida, faça. Se a mulher pode sair e se integrar no pão de cada dia, faça também. Hoje não está tão rigoroso, né? A gente tem que diversificar, sim, para a gente até poder sobreviver na sociedade. Alguém quer falar? Outra vez, Isabel. Vi um filme... Uma mãe se matar para dar o coração ao filho, que estava prestes a morrer. Dar a vida pelo seu filho, para salvá-lo. Poderia amenizar um ato infracional ou de suicídio. Gente, isto chama amor. A mãe, ela pode muito bem dar um órgão para salvar o filho. E ela faz com todo o coração, com todo o entendimento. Ela passa a ser uma heroína até, porque suicídio é outra coisa. É um momento de grande perturbação, mas você dar a sua vida por amor ao filho, isso é maravilhoso, viu? Então não é bem assim. Alguém quer falar? Então, bora. Outra vez. Agora puseram, querida Dona Isabel. Melhorou um pouquinho, né? No Livro dos Espíritos é citada a situação espiritual de irmãos gêmeos e dos gêmeos siameses, que eles são espíritos com afinidades. A senhora poderia nos explicar melhor a questão 212? Gente, o espírito às vezes odeia tanto o outro. Só que os espíritos dizem que esse ódio nada mais é do que o amor que não cresceu. Olha que interessante. Pode ver, o amor não foi correspondido, então eu odeio. E vai sugando. O outro percebe que está sendo odiado, vai odiar também, vai dar sintonia. E fica aquilo, briga. A lei de Deus não aceita isso. Eles querem harmonia, a lei de Deus é assim. Nós temos que nos amar um ao outro. Então ela vai interferir. E como é que ela vai interferir? Vai nascer gêmeos siameses. E que hoje a medicina até tem vezes que com sucesso consegue tirar, não é? Separar ambos, mas muitas vezes não consegue. Esses espíritos,
Eles voltam para o plano espiritual pelo tempo que eles ficaram encarnados, por menos que seja, pelo tempo da gravidez, pelo tempo que ficou encarnado, e depois no mundo espiritual a recuperação, a chance deles raciocinarem melhor e começar uma nova etapa, não vou dizer uma grande amizade, mas pelo menos reciprocamente se perdoando. Porque tudo na vida é a lei do perdão. Tudo. A lei não admite que nós tenhamos raiva, mágoa e ódio e desejamos mal. A lei de Deus não permite. Melhor perdoar. Aí a gente se liberta, né? E muitas vezes, para perdoar, nós somos obrigados até a procurar a justiça da terra, que não é pecado também. Deus deixou vamos dizer, a advocacia, a medicina, para ser usado. E outra pessoa também vai aprender que não é assim como pensa. Entenderam? Alguém quer falar alguma coisa, gente? Nossa, vocês entendem tudo que eu falo? Será? Agora, nossa senhora, mudou outra vez. Olá, dona Isabel. Poderia nos contar como foi o processo de inspiração na abertura do Centro Espírita Jesus Rede Vivo? Gente, eu nunca imaginei abrir Centro Espírita. Eu trabalhava desde menina, frequentei muito Jesus Nos Guie, né, Luiz? Jesus Nos Guie, amava. Nossa, ali eu tinha amigas, a gente era criança e as minhas amigas tinham 24 anos, 23, a Vânia, a Brasilina, a Vitória, a Luzia. Ah, meu Deus, durante a semana inteira eu procurava alimento, batendo de porta em porta. A minha mãe falava, para que isso? Eu dizia, mãe, eu vou levar para uma família. Aí eu pegava aquela sacola, pegava o trem, eu ia lá para Itaim Paulista. Eu ia, não é Itaim Bibi não, viu, gente, é Paulista mesmo. Ermelindo Matarazzo, e a gente entrava na favela, que naquele tempo era pior, né? Então a gente levava aquele alimento e lá a gente distribuía. Então, eu fui primeiro sozinha, depois foi chegando meninas, moças, né? E nós íamos tudo, era uma festa. A Brasilina, por exemplo, ela tinha a voz da Ângela Maria. Nossa, aquela menina cantava demais. Sabe o que ela fazia no trem? Ela abria a garganta dela e cantava, mas cantava. O povo batia a palma, a gente cantava música do centro. Era uma alegria só. Então foi um período na vida muito, muito feliz. E eu fui trabalhando até que eu me casei, lógico, com 17 anos, quase que incompletos. E naquela época o Ney estava muito entusiasmado. Eu vou te dar um anel de brilhante ou de diamante. Falei, pra quê? Pois eu trabalho tanto com a mãe pobre, eu vou lá para a favela com os brilhantes. Então, ele falou, o que você quer? Eu falei, conhecer Chico. Pronto, ele me levou, ele era amigo do Chico, e lá eu tive toda a surpresa do mundo, do mundo. Vocês não imaginam o que é vocês encontrar um apóstolo de Jesus na face da terra. Um homem que podia ser milionário, um homem que dava valor nas coisas tão pequenas, tão diminutas. Era beijando talvez uma pessoa leprosa. Ele, aliás, o que ele gostava era de, por exemplo, nas penitenciárias, levar o evangelho, aplicar passe, conversar. O Chico era um evangelizador de fato. Eu me encantava com tudo aquilo. E um dia, não é, o tempo foi passando, a gente trabalhando num centro aqui, outro centro ali, a gente ia fazendo o trabalho da gente aqui em São Paulo. Aí eu estava ele ia entrar no carro, sabe, para ir na peregrinação. Ele fez assim para mim, Isabel, tá na hora de você começar fazendo evangelho com a porta aberta. Eu pensei, mas eu vou abrir a porta e fazer evangelho? Pensei, burrinha, né? Aí o Chico disse, não, minha filha, começa a fazer o evangelho no lar, com a porta aberta, para virar uma casa espírita. Eu olhei para ele assim e falei, Chico, eu sou muito vaidosa. Nossa, eu adoro me maquiar, arrumar cabelo. Aí ele virou para mim e disse assim, você não é vaidosa, você se cuida. Olha, eu estou dando um incentivo para todo mundo, para não ficar assim, ó. Não, levanta a cabeça, vai passar.
Então, começou assim o Rede Vivo. E quando eu cheguei em casa, falei com o Benjamin e com a Vitória, meus irmãos, contei, porque eles eram espírita também. A Vitória ia comigo para as favelas. Então, nós começamos no fundo da minha casa, que tinha um salão, nós começamos a fazer evangelho ali. No primeiro dia, eu vi uma casa tão grande, brilhante, muito brilhante, um branco que brilhava. Aí eu falei, nossa, o plano espiritual é maravilhoso, muito bonito, a visão, né? Olha, tá vendo? E eu pensei, eu sempre trabalhei, agora Deus me deu uma folga, porque eu vou ficar dentro de casa, não vou precisar sair para fazer evangelho. Mal sabia eu que o Rede Vivo estava começando. E o interessante foi que eu fui para Uberaba, porque eu nunca parei, sabe, gente? Às vezes eu ia até 3 vezes, 2 vezes por mês. Então, eu falei pro Chico, nossa, Chico, eu tive uma visão, sabe? Assim, tão linda do plano espiritual, grande, brilhante. Ele falou, não, é a casa espírita que você está abrindo. Falei, daquele tamanho? Ele falou, pois é, Isabel, é uma surpresa. E foi mesmo uma surpresa. Sabe, depois o meu irmão falou, fica no sobrado que ele tinha, porque não dá para fazer a desobsessão na casa espírita. Quer dizer, no fundo da sua casa, tem que fazer na casa espírita. Aí eu fui pro sobrado dele. E lá, gente, se vocês pensam que eu estava programando para ficar grande, para fazer isso, atender aquilo, não. Nunca passou pela minha cabeça. Eu pensava que só aquilo estava bom demais. Só que começou a aparecer gente, principalmente famílias pedindo alimento. E era um sobrado, e eu falava, senta assim na escada, ó. Eu faço evangelho aqui na sala, senta na escada, tá bom. Vinha no outro dia pessoas me procurando por causa da mediunidade. Eu não ligava, eu atendia o que tinha que atender, abria o trabalho, e eu falei para as pessoas, vocês estão em pé, não tem cadeira, por isso. E cada um traz um banquinho, vem para de casa, pega um banquinho e traga para vocês sentarem. Gente, eu liguei para dona Esmeralda lá do aeroporto e falei para ela, dona Esmeralda, a senhora vai para Uberaba? Vou, Isabel. Ela tinha uma entrevista com o Chico porque ela perdeu um único filho lá nas águas de Santos. Então eu falei, você pega uma nota de 50 real, naquele tempo acho que o máximo era 50. Entrega, põe no bolsinho dele e fala assim, é para sua assistência particular, porque ele dava muito, sabe, coisa para as pessoas. Mas ela ligou e falou, Isabel, vem aqui trazer. Eu falei, não dá, não tinha Pix na época. Eu falei, não dá tempo, por mais que eu corra, eu não consigo chegar aí. Me faz esse favor, tá bom. Então ela foi para Uberaba. Ela me contou depois que ela abriu a bolsa, ela já tinha deixado separado. Ela puxou o dinheiro assim, o Chico fez fala para Isabel pegar esse dinheiro e comprar cadeira. Tá muito feio aqueles banquinhos. Vocês veem que eu não tava querendo nada grande, não. Sabe? Isso foi uma mediunidade assim que nossa senhora, quando eu lembro eu me emociono às vezes, porque o Chico era muito, gente, muito, muito cristão. Ele era cristão. Então, eu falo para vocês que a gente viu muita coisa, sabe? O Rede Vivo começou assim. Ele começou grande já, porque as minhas irmãzinhas de favela, de tudo, eles me procuravam, e aquilo para mim era uma alegria só. Aí era campanha, e o povo foi chegando, eu fui buscar determinados médiuns, que só depois que passou é que eu vi o movimento dos guias, que nem foi o caso do Williams, né, Evandro? Eu fui buscar o Williams no dia que ele perdeu um tio, fizeram uma missa. E na missa, o padre não estava inspirado. Ele fez todo mundo gritar na missa, chorando, desesperado de tanta coisa que ele foi falando. Aí tiraram a senhorinha, que era a mãe do tio dele, né? E tirou, porque ela estava passando mal, ela tinha já idade. Aí foram me buscar em casa, porque a Rosa, que é a minha amiga de infância, que hoje, inclusive, a gente está vibrando por ela, que ela está com câncer de pulmão. Então, ela era a avó da Rosa. Então eu fui lá.
E quando eu cheguei, estava um ambiente muito pesado. Muita gente na cozinha e muita gente na sala e a avó deitada no sofá. Falei, gente, me deixa sozinha com ela. Aí eu fui orar. Eu vi direitinho o Vanderlei, que hoje, graças a Deus, é uma luz, sabe? Ele estava deitado num lugar onde havia uma cortina que balançava, porque ela era de uma textura muito fina e balançava, sabe? E ele se debatia, e de repente vinha que nem um tule preto que cobria-se. Aquilo me, sabe, mas por que aquilo? Aí o mentor passou para mim, é a vibração desse pessoal que está gritando lá na cozinha. Então não pode, tem que ter equilíbrio, porque senão ele do lado de lá não consegue. Vê como é que é o desencarne? E aí eu olhei para o Williams, que ele estava encostado assim na pia, falei para ele, como é que você vive sem religião? Ele me olhou e falou, me fez assim com a cabeça e falou, meu filho, você precisa trabalhar correndo, você já está atrasado. E ele veio comigo. Então começamos com o Williams, depois o Zé Carlos também, e foi aparecendo os trabalhadores, foi formando os trabalhadores. E antes da pandemia nós tínhamos 56 equipes de trabalho. 56. Agora, os líderes, a maioria faleceram, né? Então, um dia eu estava ali na sala, eu perguntei para minha protetora, já que ela estava ali, eu falei para ela, o que a senhora quer que eu faça? Faleceu todo mundo, as equipes não tá tudo desfalcado. Ela virou para mim e falou, você começou um dia? É claro que eu comecei um dia. Começa outra vez. Agora você está com experiência. Abaixei minha cabeça e continuei no trabalho. E hoje, graças a Deus, nós já recuperamos. E muito, gente, muita coisa, né? E é uma alegria sempre a gente ver os amigos e ver no plano espiritual também. Outro dia o Zé Carlos deu comunicação. Eu fiquei muito emocionada porque foi um dos primeiros trabalhadores da casa. Então foi assim o início do Rede Vivo. E Jesus Rede Vivo, porque chegavam para mim e diziam, põe o nome do teu pai. Eu tinha 3 para 4 anos quando ele faleceu. Põe o nome do... Até que Divaldo Pereira Franco, eu fui numa palestra dele, e ele falava, as casas espíritas tem que ser Jesus Rede Vivo. Eu cutuquei a pessoa que estava comigo, que foi assistir a palestra, ele está falando para mim isso aí. Aí eu pus Jesus Rede Vivo, ele achou que realmente eu estava certo, e foi Jesus Rede Vivo até hoje. Ele retornou, ele renasceu. E a gente quer honrar esse compromisso até o final. Alguém quer falar? Não? Que bom. Vocês estão entendendo tudo, então. Aqui fala, boa noite, dona Isabel. Vamos tirar o dona, porque vai cansar muito. Quando sonhamos com entes queridos que já estão em plano espiritual, é possível que seja um momento de encontro para matar um pouco de saudade de ambos? Gente, não é que é possível e é o que acontece. Muitas vezes nos levam até eles, para que eles também amenizem o sofrimento, as saudades que eles têm do plano físico, da família, a união da família. Eu achei assim uma coisa muito emocionante, a dona Carmen, uma querida dona Carmen, sabe? Nossa, era uma amiga muito querida, né? Até o neto dela é o porteiro lá da frente, que aquela porta não pode ficar aberta. Então, ela disse, ela estava já para desencarnar. A filha disse, mãe, não vai. Eu queria só ouvir a tua voz. Fala comigo. E disse que ela falou assim, filha, eu queria muito estar com vocês, um pouco mais, mas o meu corpo não aguenta. Gente, olha que coisa linda. E hoje é luz, passou. A enfermidade ficou no corpo. Hoje é um espírito iluminado que faz fileiras para ajudar a humanidade aqui na Terra. É a dona Carmen. Então, a gente vê que ela continua trabalhando no plano espiritual, ajudando os filhos, os netos, o esposo, que tanto ela gostava. Era uma mulher de família mesmo. Não é? Alguém quer falar? Não, né?
Pois é. Olha, Dona Isabel, espero que esteja bem, obrigado. Para a senhora, qual é a melhor forma de estudar as questões do Livro dos Espíritos? Uma por dia ou capítulo por vez? Gente, estudar não tem regra. A regra, sabe qual é? Eu leio uma pergunta. Aquela pergunta, sabe, soa no meu coração. Então eu fecho o livro, eu fico lembrando aquilo que eu li, eu procuro desenvolver aquele ensinamento dentro da minha mente. A pergunta, por exemplo, 625, Kardec pergunta para os espíritos, qual é qual é o símbolo, qual é o homem que mais aproxima de Deus e que nos deixou o exemplo? A resposta, vede Jesus. Pergunta 642. Eu acho incrível. Kardec, ele estava, depois de um dia bem cansativo, ele estava meditando. E nisso o espírito dele sai do corpo e ele lembra tudo o que aconteceu. Ele foi levado numa região onde havia gritos, gemidos, como diz o Evangelho, choro e ranger de dentes, muito sofrimento. Então, quando ele volta para o corpo, porque ele falava, quem é? Quando ele volta para o corpo, ele faz a pergunta, aqueles que gritavam, seriam as prostitutas? O Espírito diz não. Aqueles que estavam em gritos, seriam os assassinos? Não. Aí ele pergunta, quem poderia ser? Ele responde, são todos aqueles que conheceram o Evangelho e não puseram em prática. Olha que interessante. E também tem outra resposta, mais tarde, que ele dá, que os Espíritos dão. Todo mal que haja resultado de eu não ter praticado bem, corre por minha conta. Então, o espírita, muita gente fala assim, não, ser espírita é muito passivo, é muito isso, é muito aquilo. Não, gente, ser espírita é um dinamismo enorme. É um dinamismo, porque todo bem que eu poderia fazer e não fiz, vai correr por minha conta. Então é um dinamismo grande, é o pão de cada dia que a gente pode dar exemplo. É dentro da família que nós podemos ser, vamos dizer, uma ponte de luz para todo mundo. É dentro da sociedade. Então, a gente precisa fazer o bem sem olhar quem. Esse ditado é muito certo. Olha, aqui eles perguntam como nos livrarmos da obsessão. Somente os vivos sofrem obsessão? Não, gente. Aquilo que nós temos aqui, nós levamos para o plano espiritual. A obsessão é a fixação mental. É aquilo que nós não abrimos mão de nada, mesmo estando errado. Ou então eu persigo uma pessoa, cada vez que eu lembro eu xingo, eu falo, eu maltrato e meu coração se fecha, a gente vai ficando obsediado porque vai entrando nesta energia negativa. Então a gente não pode viver assim. A gente de fato tem obrigação de estarmos, gente, cada vez melhor, sabe, perdoando e é assim, porque senão realmente nós vamos ser obsediados no plano espiritual. Nós vamos passar do lado de lá exatamente o que nós somos aqui. Alguém quer falar? Está terminando. Olha, aqui está falando a inteligência. Nos falaram um pouco sobre a inteligência nos planos mais densos. Olha, o plano mais denso, a lei de Deus, ela é assim. Aquele que sabe mais ajuda o que sabe menos. Aquele que ama mais ajuda aquele que ama menos. Esta é a lei. Tanto é que Maria foi buscar Judas no umbral, para que ele tivesse uma nova chance de reencarnação e saísse daquela esfera de sofrimento. Então, esta é a nossa postura de inteligência. Aonde nós estivermos, nós vamos nos unir
com espíritos mais sábios que vão nos direcionar, vão nos mostrar realmente o caminho que nós temos que seguir. É por isso, gente, que vale a pena nós sermos trabalhadores do Cristo, vale a pena nós sermos aquelas criaturas que se doam tanto para a caridade. Por mais que nós soframos, não pensa que deve desistir, não. Persista, porque vem resposta e tudo na vida vai passando. Por isso, eu quero dizer, Jesus, Senhor e Mestre, que dirigis o movimento de espiritualização que se opera no mundo todo. Tende vossas vistas voltadas sobre todos que te imploram a bênção. Flui para que os santos e divinos mensageiros de Deus, com especialidade aqueles que constituem o Espírito da Verdade, o Espírito Consolador, nos oriente no caminho do bem, nos proporciona o alívio nos nossos sofrimentos e a consolação em nossas aflições. Que sejam para nós um arrimo, um amparo, um apoio e nos defenda de todo mal. Senhor, protegei-nos, que estamos orando e suplicando as tuas bênçãos, não só por nós, pela saúde, mas também pela família que tanto amamos, família consanguínea. Aqueles que são mais próximos a nós, te pedimos, Senhor, pelo movimento espírita, por todos aqueles tarefeiros da última hora, que possamos sair daqui no firme propósito de te seguir, espalhando o bem, o amor cristão. Nós também te pedimos agora, em benefício, Senhor, do planeta Terra, aonde houver rumores de guerra que possa parar, aonde, Senhor, houver tanto ódio, tanta ambição, que essas criaturas possam melhor raciocinarem. Também te pedimos pelo Brasil, a pátria do Evangelho, por aqueles que estão na liderança, que eles sonhem em governar o mundo, Senhor, esquecendo que a existência do berço ao túmulo é um minuto diante da eternidade. Por isso, nós te pedimos por nós mesmos, pela nossa fé, pelo conhecimento que deveremos procurar sempre e dizer glória a Deus nas alturas e paz na terra, as criaturas de boa vontade, abençoando, Senhor, o nosso pão de cada dia. Todos que aqui estão presentes, que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada, gente, muito obrigada.